Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, a nossa liturgia da palavra vem nos mostrar as bem-aventuranças de Deus. E gostaria de contar a vocês hoje algo até um pouco fora do contexto, mas para explicar as nossas bem-aventuranças. Hoje, ao começar meu dia, tive que sair para poder pagar minhas contas e me deparei com 3 situações nas quais eu achei importante a gente poder fazer uma reflexão, principalmente dentro do contexto das nossas leituras de hoje. As nossas leituras estão baseadas basicamente sobre a convivência humana, sobre saber conviver com o ser humano. Então, logo que saí de casa, fui ao banco para poder retirar dinheiro e pagar minhas contas. E ao chegar no banco, notei que havia uma enorme fila em vários bancos. Praticamente durante o trajeto em que eu estava percorrendo até chegar ao meu banco, percebi que todos estavam muito cheios. E ao chegar no que eu utilizo, da mesma forma estava bem cheio e tive que enfrentar uma fila. E enquanto eu estava nessa fila, aguardando a minha vez, apareceram 3 pessoas. Todas as 3 pessoas, elas praticaram a falta de amor com o próximo. Seria um dos mandamentos de Deus. É claro que eu não vou entrar em debate com esse tipo de pessoa, não vou brigar com esse tipo de pessoa, porque cada um é dono da sua consciência. Todos nós somos livres para fazermos aquilo que nós achamos que é melhor e que nos posicionamos como do bem ou como do mal, ou como pecador ou como servidor de Cristo. E durante esse tempo que eu estava na fila, aguardando a minha vez, uma grande quantidade de pessoas à minha frente, eu pacientemente aguardando, notei que essas 3 pessoas, é claro que em intervalos diferentes, elas saíram da fila, cortaram a fila e passaram à frente de todas as pessoas e se utilizaram dos caixas, mesmo não respeitando a sua vez. A gente podia notar muito bem que não fazia parte do padrão que a gente conhece de preferenciais, mas foram pessoas que se acharam melhores porque todas as 3 estavam praticamente em horário de serviço. Então, acharam que por estarem trabalhando, tinham o direito de cortar a fila e ir à frente de todos. É claro que há pessoas que irão reclamar, pessoas que irão questionar, mas esse tipo de pessoa geralmente tem dentro de si uma arrogância muito grande, que não dão ouvidos ou esnobam as pessoas que acabam as questionando do porquê não estão respeitando a fila. Isso é a primeira situação na qual eu notei que houve aí uma falta de respeito sobre a convivência do ser humano com a sociedade. E saindo desse banco, depois que consegui retirar o meu dinheiro, realizei o pagamento das minhas contas e fui para um supermercado. Logo que cheguei no supermercado e estacionei, fui de motocicleta e estacionei minha motocicleta, notei que um rapaz chegou e estacionou na vaga de deficiente. E a gente sabe muito bem que para poder estacionar em uma vaga de deficiente, você tem que ter um adesivo no veículo no qual indica que você é portador de deficiência. E é claro que esse rapaz estacionou o carro e o carro dele não havia nenhum adesivo. E notei que ao sair do carro, ele também não possuía nenhum tipo de deficiência, pelo menos visível aos olhos. Ele parecia uma pessoa muito saudável e muito bem aparentemente. Ele entrou na loja para fazer suas compras e eu também entrei para fazer minhas compras. E na hora de ir embora, ocorreu o terceiro evento. O segundo evento que a gente vê a falta de respeito do ser humano é a desobediência às regras, porque na primeira situação nós sabemos que existe uma regra, que é obedecer uma fila para esperar a sua vez.
E no segundo evento a gente nota que existem regras até mesmo para estacionar um veículo, onde há vagas para as pessoas que são autorizadas dentro da sua incapacidade ou capacidade. Exemplos: idosos, gestantes, deficientes. Cada um terá sua vaga predestinada devido à dificuldade que a pessoa tem em se locomover, e por isso acabam disponibilizando algumas vagas separadas para essas pessoas. E mesmo havendo toda aquela grande quantidade de vagas sobrando no estacionamento, a gente vê que houve o desrespeito da pessoa em escolher logo uma vaga que não pertencia a ele. E o terceiro evento é que essa mesma pessoa que estava durante o momento em que eu estava na fila, essa pessoa estava à minha frente, e eu notei que essa pessoa fez uma compra de um pacote de embalagens de produtos cereais. Porém, o anúncio que estava feito dentro do comércio estava incorreto. A pessoa havia indicado que a compra, a pessoa deveria ter informado que a compra de uma barra de cereal custaria o valor de R$2, e infelizmente a pessoa colocou caixa R$2. Então, quer dizer, houve um erro ali da pessoa ao escrever o valor que deveria estar vendendo o produto. E ao chegar no caixa, esse cliente levou 10 caixas, mesmo sabendo que estava errado. Ele percebeu o erro e decidiu pegar 10 caixas para poder levar para sua casa. A moça que atende no caixa o alertou de que cada barra de cereal era R$2, mas ele não aceitou o erro do funcionário. Acionaram o gerente para intervir, mas de nada adiantou. A pessoa decidiu levar as 10 caixas, que saiu por um valor consideravelmente altíssimo. E quem iria pagar a diferença que houvesse nessa compra seria exatamente o funcionário que cometeu o erro. Isso foi mostrado para essa pessoa, mas a pessoa simplesmente disse que não queria saber e que era um direito dele levar as 10 caixas com a quantidade de cereais que estava sendo divulgada. A gente sabe que os erros da gente, a gente tem que pagar por eles. Porém, a gente também conhece que Jesus Cristo nos fala que nós devemos dar o perdão ao nosso irmão para que no futuro nós possamos colher o mesmo perdão. Existe até mesmo uma parábola sobre isso, onde o rei cobrou a dívida de seu funcionário, e ao cobrar essa dívida do seu funcionário, o funcionário pediu perdão a ele, pediu que desse a ele uma oportunidade, uma chance para poder pagar. E o rei acabou dando a esse funcionário o perdão da sua dívida, dizendo a ele: não vá, está tudo certo, eu te perdoo dessa vez, mas tente se organizar e pagar corretamente suas dívidas. E esse mesmo funcionário depois se encontrou com um outro funcionário dele e agiu de forma totalmente diferente do rei. Ao invés de dar a chance a outra pessoa de poder também pagar depois, ele não deu a chance a essa pessoa. Praticamente aprendeu, a açoitou e castigou essa pessoa para que ela pudesse pagá-lo. Então a gente acaba tendo um retorno em relação a isso, pelo menos para o reino dos céus. Então esse homem não quis dar ao funcionário que cometeu o erro o direito dele poder se redimir. Então cobrou dele, ele teve que pagar um valor altíssimo de algo que foi por um erro que ele cometeu. Mas, como sabemos muito bem, a palavra de Deus nos diz que nós seremos cobrados da mesma forma por Cristo. E a gente sabe que, como pecadores que nós somos,
algum dia nessa vida nós seremos condenados por Cristo, ou seja, seremos julgados por Cristo. E esse erro nem seria um erro que esse homem cometeu. Na verdade, a forma como ele assumiu aquela responsabilidade de fazer com que a outra pessoa pagasse pelos seus erros, voltaria para ele. Porque Cristo julga esse tipo de atitude como uma atitude de falta de amor, de falta de carinho com seu irmão. Então, esses 3 episódios que eu convivi hoje, notei muito bem a falta de humanismo e os desrespeito às leis diante de uma sociedade. E olha que o intervalo que eu fiquei fora de casa durou no máximo 1h30. E eu tive a oportunidade de assistir 3 eventos nos quais as pessoas não praticaram nada do que Cristo nos convida a viver. E se nós às vezes convivermos com essas pessoas, às vezes são pessoas que se julgam cristãs e não praticam o amor de Deus. Não sabem respeitar uma vaga de um idoso, não sabem respeitar uma fila, não sabem perdoar o seu irmão pelas falhas que ele comete. Coisas simples e básicas do nosso dia a dia. O nosso evangelho de hoje vem nos dizer exatamente isso. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Ou seja, esse tipo de pessoa trata mal pessoas que têm práticas às vezes do bem. Um exemplo nos 3 contextos que nós podemos citar. A pessoa está na fila, cortando a fila, sem respeitar às vezes um idoso, que poderia ser às vezes o pai ou a mãe daquela pessoa, um jovem que poderia ser um irmão dele, uma pessoa, até mesmo uma pessoa normal do nosso dia a dia, que poderia ser o seu chefe, o seu amigo, o seu colega. Não tem respeito com as pessoas em uma fila de banco é sinal que não tem respeito com ninguém. E pior, não tem respeito próprio. É sinal de falta de amor, é sinal de falta de respeito com as pessoas. Pessoas assim geralmente não respeitam os mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus são direcionados ao amor. Pessoas que têm coragem de pegar seu carro e estacionar numa vaga de deficiente, numa vaga de idoso, numa vaga de gestante, se ele não tem amor com pessoas que geram vidas, com pessoas experientes, idosas, que tiveram todo um processo, que não tem respeito com pessoas que às vezes têm suas capacidades limitadas, você acha que ela teria respeito com Deus? Se somos a imagem e semelhança de Deus, vocês acham que essa pessoa respeitaria mesmo as leis que Deus impõe a elas? Se Deus é amor e nos convida a amar ao próximo, você acha que seria correto você punir o seu irmão por um erro que ele cometeu? Imaginem se aquela mulher adúltera tivesse que ser julgada pelas leis daquela época, porque a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. E Jesus a perdoou. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para poder punir as pessoas? É claro que esse homem que levou esse alimento para sua casa foi todo alegre e feliz, satisfeito em ter praticado a sua desumanidade, porque teve lucro com isso. E muitas vezes nós somos assim, nós ficamos felizes de roubarmos e de darmos as pernadas nas pessoas da nossa vida. Quantas pessoas no nosso dia a dia nós estamos dando pernadas nela, achando que estamos tendo vantagens e lucros materiais. Constantemente fazemos isso. É claro que existem boas pessoas por aí, é claro, a maioria, mas tem muitas pessoas por aí que também são pessoas extremamente difíceis, pessoas que nos fazem sentir vontade de nos afastar delas. Mas gostaria de contextualizar exatamente essas três histórias para que vocês possam compreender que em apenas 1h30 que fiquei fora de casa,
percebi pecados gravíssimos no meio da humanidade. E tenho certeza que vocês também, se pararem para observar um pouquinho, parem apenas para observar um pouquinho, vocês notarão o quanto as pessoas pecam a todo momento, o quanto as pessoas são egoístas, são gananciosas, maldosas, corruptíveis, com pouco tempo que você convive em sociedade. Nós não podemos nos tornar assim. Não estou aqui para julgar as pessoas, mas para mostrar a vocês que muito cuidado com o mundo, muito cuidado com aquilo que o mundo traz para você. Às vezes nós somos contaminados por atitudes dessa forma e achamos certo maltratar o outro, cortar uma fila, estacionar onde não devemos e assim por diante. Chega um ponto que nós passamos a acreditar que o errado é certo. E nós precisamos de fugir disso. No mais, essa é a nossa reflexão de hoje, direcionada às bem-aventuranças de Jesus Cristo, porque Cristo dará boas graças para todos aqueles que não cortam a fila, não perdoam seus irmãos, não estacionam seu carro aonde não devem, ou seja, respeitam as leis. Deus espera que todos nós façamos exatamente isso. Respeitemos leis, porque as leis são a origem do nosso pecado. Deus disse a Adão e Eva, não coma deste fruto. É como Deus tivesse dito àquele homem, não estacione nessa vaga. E ele foi lá e estacionou. Como Deus tivesse dito, não corte a fila. E ele foi lá e cortou a fila. É como Deus tivesse dito, não tire do seu irmão aquilo que não te pertence. Ele foi lá e cobrou aquilo que não pertencia do seu irmão. Não deu o perdão. Então que possamos mudar os nossos comportamentos e viver as bem-aventuranças e as regras que Deus nos impõe, amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a ti mesmo. Vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Nos comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Doreci Nascimento que nos mandou. Amém, bom dia missionário e amigos, gratidão a todos, que a paz esteja contigo, Doreci. A Odete Sobral nos mandou, bom dia missionário Wagner e a todos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós, que linda reflexão de hoje. Maria Santíssima, rogai por nós e pelo mundo inteiro. Emanuel, Deus conosco. Amém. Que assim seja, Odete Sobral. Um grande abraço a você. Antônio Euclides Marques nos mandou bom dia, que nos abençoe sempre. Amém. Que assim seja, Antônio. A Mafalda Santos nos mandou bom dia, família em Cristo. Peço que Jesus abençoe o meu filho Marco. Abre a porta de emprego. Liberta de mentira e más companhias, que assim seja, possamos colocar em oração o filho da Mafalda, que possa abrir portas para ele, tanto as portas do bem, para o emprego, para uma vida saudável em sociedade, que assim seja, Mafalda, que Deus abençoe seu filho e te abençoe também. A Astéria Maria nos mandou, olá, boa noite missionário Wagner, amém, obrigado por ler nossas mensagens. Que Deus te ilumine sempre. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, que bela reflexão é essa da traição. Eu me cuido muito bem disso, não é fácil, mas temos que ter primeiro fé em Deus, para não cair nas tentações. Que Deus abençoe sempre todos. Amém, amém, amém. É verdade, José Antelmo, é muito difícil, principalmente para os homens que têm muito desejo pela carne, e não que as mulheres não caiam em tentação, mas os homens têm uma propensão muito maior do que as mulheres. As mulheres geralmente são muito mais razão e o homem muito mais emoção, então ele cai em tentação muito fácil, já as mulheres pensam duas vezes antes de agir de qualquer forma. A Márcia Souza nos mandou, paz do Senhor esteja com todos nós. Eu respeito e desejo nada dos outros. Com fé e dedicação conseguimos até melhor. É verdade, Márcia Souza. A gente
um segredo importantíssimo para a nossa vida é parar de ficar olhando para a vida do outro e nos focar naquilo que é certo, naquilo que nós precisamos viver para a nossa salvação. O que o outro faz da sua vida, primeiramente, a gente tem que respeitar, porque Deus respeita todos nós, as nossas escolhas. Então nós devemos da mesma forma respeitar as escolhas dos nossos irmãos. Alguns farão escolhas para o pecado e outros farão escolhas para o bem. Mas que nós possamos exatamente focar nos nossos caminhos. Praticar o bem sem olhar o que o outro está fazendo. É claro que temos que pegar como exemplo o que o outro faz para não nos espelharmos no erro. Mas jamais ficar tendo inveja, desejando o que o outro tem, desejando a esposa do próximo e assim por diante. Mas está corretíssimo, Márcia Souza. No mais, esses foram os comentários do vídeo de ontem e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.